Chegou a primavera, o sol está de volta, as planadas enchem, as pessoas estão mais alegres, vestem roupa mais vistosa, mas sente-se cansado. Acorda cansado, sente-se assim mais em baixo, precisa daquele café à meia da tarde, se não acha que vai adormecer. Tenta dormir e até dorme horas suficientes, mas acorda a achar que não descansou o suficiente. E o que é que pensa? Se calhar é alergias. No entanto, nesta altura da primavera há 5 razões que o podem deixar assim mais cansado. E hoje vamos falar sobre elas. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e estou hoje aqui para vos falar então das 5 principais causas de se sentir cansado no início da primavera. Vamos então hoje falar, como estava a dizer, das 5 principais razões para se sentir cansado nesta altura aqui da primavera. Efetivamente as alergias são uma delas, mas há mais 4. E vou começar então por falar do nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico ainda está em modo inverno e demora aqui algum tempo a adaptar-se. Vamos então, a primeira razão então é o relógio biológico. O nosso relógio biológico neste momento ou no início da primavera ainda está em modo inverno, ou seja, ainda não atualizou o relógio, ainda não fomos lá mudar para a hora de verão, por isso ainda estamos um bocadinho em modo inverno. Como já explicámos no outro episódio, o relógio biológico tem aqui o modo circadiano, não é? E que já falámos muito no outro episódio, por isso podem lá e ver aqui um bocadinho mais para trás esse episódio se vos parecer interessante. E ele regula então o quê? Regula o sono, a temperatura corporal e também a produção de hormonas, e isto tudo o que é que vai regular é também o nosso metabolismo. Por isso o nosso relógio biológico vai ter aqui um papel muito importante nestas funções. O sono é uma daqui que é das importantes referir, que também vai aqui desajustar então o nosso cansaço. E este relógio como é que se calibra? Como também já falámos anteriormente, calibra-se de acordo com a luz e por isso há a alteração da hora e os dias tornam-se mais compridos. No entanto, ainda não estamos preparados para esse sol todo ou por essa luminosidade toda e o nosso relógio biológico ainda está a produzir hormonas em alturas erradas. E por isso, então, como estava a dizer, este relógio precisa de algumas semaninhas para se habituar então a estes dias mais longos, principalmente aqui na produção de uma hormona muito importante, que é a da melatonina, que nos faz ter sono. Ela ainda está um bocadinho adaptada aqui aos dias curtos e por isso é produzida em alturas que não são as melhores e começa a baixar a produção delas também em alturas que ainda não estamos preparados para acordar. O que é que acontece? É que acabamos por não descansar de uma maneira tão eficaz, porque acaba aqui a melatonina por desregular aqui por causa do sol e da luz e dos dias mais compridos. Isto depois regula, depois no verão não temos essa sensação, até pelo contrário, os dias mais longos e mais sol dá-nos mais sensação de energia. Mas até calibrarmos ali a melatonina e as horas para a produção da mesma, acabamos por ficar assim mais sonolentos, com mais cansaço, acordar mais cansados. O nosso ritmo circadiano demora à volta de 2 a 4 semanas a adaptar-se então a estas mudanças de luzes e de aumento de tempo de luz e de luminosidade. Por isso, deem um tempinho ao vosso corpo que ele vai chegar lá, vai se adaptar e vai ficar em modo verão e modo de primavera que é até com bastante mais energia do que habitual. Aqui a segunda razão é importante e pode acontecer na primavera ou na verdade no início do verão, que é quando começa a ficar calor. O que é que acontece? A nossa tensão arterial, a nossa pressão arterial baixa e ao baixar o sangue não chega tão bem ao nosso cérebro principalmente e aos nossos outros órgãos todos, mas o nosso cérebro se calhar é aqui o mais importante nesta fase e faz-nos sentir cansados, faz-nos sentir até meio tontos, meio zonzos, porque o sangue não tem pressão suficiente para chegar aqui a estes sítios tão importantes como, por exemplo, a nossa cabeça. Por isso, como não oxigenamos tão bem, acabamos por ter sensação de cansaço e, na verdade, o nosso corpo entra um bocadinho em modo sobrevivência, ou seja, o sangue não chega a toda a gente, tentamos um bocadinho economizar então energia e a nossa bateria para utilizar só o oxigênio necessário. Mas isto também é só um período de habituação, ou seja, estávamos habituados ao frio, as nossas veias veias artérias acabam por ficar mais fechadas, temos a tensão um bocadinho mais alta, com o calor elas acabam por dilatar, por vasodilatar, e o que é que acontece é isso mesmo, é que temos uma quebra de tensão. Às vezes não é uma quebra de tensão daquelas que nos fazem desmaiar, mas a tensão mais baixa do que o habitual dá esta sensação de tonturas, sonolências, e o nosso corpo demora então algum tempo a habituar-nos.
Uma boa dica é aumentar então o consumo de água. Terceira razão é as hormonas. As hormonas também acabam por ter aqui um papel importante e elas também vão alterar um bocadinho de acordo com a estação do ano. O que é que acaba por acontecer? A serotonina, efetivamente, com a luz acaba por aumentar, o que é bom, é uma das hormonas da felicidade, portanto é aquela hormona que nos faz sentir bem, mas cria aqui um desequilíbrio transitório no nosso organismo que demoramos algum tempo a adaptar-nos. A tiroide também trabalha mais no frio porque nos quer manter mais quentes e aumentar a nossa temperatura e aumentar o nosso metabolismo para estarmos mais frios, portanto também é que tem aqui umas semaninhas de ajuste às novas temperaturas, bem como o cortisol, que é a hormona do stress, que também demora tempo a calibrar-se, até porque ele também tem muita influência com o descanso e com a melatonina. Portanto, isto tudo aqui junto, este desequilíbrio hormonal, que é normal e é importante que aconteça para nos sentirmos melhor no verão e para nos adaptarmos a estes dias mais longos, mas o início acaba ainda por desregular um bocadinho e por dar alguma sensação de cansaço. Aqui a quarta razão são as carências nutricionais. Efetivamente, apesar de tudo, Portugal tem até um bom clima no inverno. Pronto, este inverno ninguém teve sol, portanto toda a gente se sente cansada, não há nada a fazer. Os meninos é apanhar sol agora, aproveitar os dias e apanhar sol. Mas o que é que acontece? Quando não há sol não há vitamina D, portanto é aqui uma hormona que é bastante importante e que nós já falámos sobre ela noutros episódios, que é uma das hormonas mais responsáveis pela sensação de cansaço, de fraqueza muscular. Por isso, é importante agora começarem a apanhar sol e a habituar-nos. Também o que é que acontece? Às vezes temos uma alimentação mais desequilibrada, acabamos por não comer tantos legumes, acabamos por não nos mexer tanto, portanto temos aqui no inverno habitualmente somos mais sedentários, por isso se está a chover não vamos caminhar ou não vamos correr e como disse há bocado, com o inverno que tivemos este ano é um bocadinho para esquecer, tivemos ali 3 meses que quase que não deu para sair de casa, portanto isto tudo também faz com que haja descida da nossa ferritina, portanto do nosso ferro, da vitamina D como já falei, às vezes pode haver de magnésio, de outro tipo aqui de micronutrientes. Por isso, este déficit também vai fazer com que nos sintamos mais cansados. Este cansaço provavelmente, ou esta parte, não é exclusiva da primavera, ou seja, vai-se arrastando do inverno. No entanto, chegamos à primavera e o que é que acontece? Queremos mais sair, queremos andar, queremos passear e não temos essa energia. E por isso, se calhar, notamos mais que estamos cansados no início da primavera do que quando estávamos no sofá com uma manta e com uma caneca a beber chá. Aí não sentimos tanto o cansaço porque não temos a mexer o nosso corpo o suficiente para nos sentirmos cansados. Efetivamente, este déficit, tirando da vitamina D que pode ajudar com o sol, não vão melhorar com a mudança de estação, contrariamente às hormonas ou ao ritmo circadiano, por isso podemos precisar de lhe dar alguns suplementos para nos sentirmos melhor. Suplementos que podem ser suplementos alimentares ou mesmo algumas coisas na nossa alimentação que podemos melhorar. Aqui pode ser interessante fazerem análises ou utilizarem, por exemplo, alguns dos nossos testes de ferritina e de vitamina D, que podem ser bastante úteis para melhorarem e para perceberem efetivamente quais é que são os déficits que têm. Pronto, e voltamos aqui então à quinta razão, que é aquilo que as pessoas às vezes acham que tudo é culpa, que é das alergias. Efetivamente, na altura da primavera e Portugal nós temos uns níveis de pólen bastante altos, acho que já também falámos sobre isso noutro episódio, e o que é que faz com que tenhamos mais tendência a ter aqui alergias e quadros de rinite alérgica. O que é que acontece nas alergias? O nosso corpo sente-se mais cansado, porque primeiro temos o nariz tapado e não conseguimos respirar. Por outro lado, o nosso sistema imunitário, o que é uma alergia para começar? Uma alergia é o nosso sistema imunitário tentar combater um agente que na verdade não nos faz mal. Portanto, vai haver uma reação inflamatória no nosso organismo e então os nossos leucócitos e então as nossas células protetoras vão ativar. E ao ativarem vamos gastar mais energia e vamos nos sentir mais cansados porque o nosso corpo vai estar a levar a energia para combater estes agentes que não são patogénicos, mas que o nosso corpo acha que são nocivos. E daí também nos sentimos mais cansados. Para além disso, para piorar aqui a situação, todos os antialérgicos, não é todos, mas vá, a grande maioria dos antialérgicos, um dos efeitos secundários é dar sonolência e dar cansaço, portanto, tudo junto é aqui a bomba perfeita para estarmos cansados na primavera. A boa notícia é que a maioria destes fatores, efetivamente, nós podemos fazer algumas coisas para serem alterados. Aqueles que não dá para fazer alterados são aqueles que são aquelas mudanças habituais do nosso organismo, por isso ele por ele próprio vai lá chegar e vai equilibrar.
Se quiserem fazer, por exemplo, análise à ferritina, vitamina D ou outros micro-organismos, estamos na clínica prontos para vos ajudar, ou então se quiserem também alguma consulta de nutrição, pode ser útil nesta fase, tanto a nível desta parte do cansaço, como também a preparar-nos então aqui para o verão. Podem fazer marcação então em mylab.q ou então entrar em contacto connosco por telefone, por e-mail ou presencialmente na nossa clínica. Não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook, damos lá mais dicas da saúde. Não se esqueçam então de partilhar este episódio com quem passou o dia a dizer que se sente cansado. Se têm algum amigo assim, enviem este episódio, tenho a certeza que vai ser muito útil. Até ao próximo episódio.